Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Eduardo Santos, sou Master Black Belt certificado e sempre venho falar com vocês sobre Lean Six Sigma. Esse vai ser mais um vídeo, se eu não me engano agora, acho que é o quarto vídeo da nossa série, tá? Aqui estão as 7 ferramentas. Se vocês não viram os vídeos um, 2 e 3 sobre fluxograma, folha de verificação e Pareto, peço que vocês voltem lá e olhem, tá? Eh, e aqui nós vamos falar hoje sobre histograma, tá bom? Então aqui, pessoal, um ponto importante, tá, que eu não comentei antes ainda, porque não fazia muito sentido. Existe uma coisa dentro do Lean Six Sigma, que é o tipo de dado, né, que a gente tem. Então a gente tem 2 tipos de dados básicos, que é o dado de atributo e o dado variável, tá. Não quero que vocês se preocupem muito com isso agora, mas eu vou dar um exemplo, tá. Vamos pensar num carro, tá bem? Então o carro, imagine que ele está rodando na rua, então eu posso ter uma condição seguinte: o carro está rodando ou está parado, por exemplo, né? E isso é um atributo, né? Se ele estiver rodando é uma condição, se ele estiver parado é uma condição. Não estou nem falando que ele está quebrado ou não, tá? Estou falando se ele está parado ou rodando. É sempre binário, vamos falar assim, né? Isso é um tipo de dado atributo que segue uma distribuição que a gente chama de binomial, tá? Se o carro está parado, por exemplo, eu posso ter defeitos, né, então, esses defeitos, por exemplo, o carro está parado porque furou o pneu, porque bateu, né, porque ele está amassado, por exemplo. Isso é também atributo, né, e a gente fala que isso é nominal, né, um atributo nominal. Então eu dou nome para aquele defeito, tá, isso é muito importante que vocês entendam essa diferença, né, do binomial, vamos chamar assim, né, que é aquele ok, não ok, passa, não passa, go, no go, que a gente fala, né, bom, ruim, né, então isso seria binomial. E o outro lado que é o nominal, quando eu dou um nome para um defeito, isso segue um outro tipo de distribuição, que eu não vou nem falar o nome aqui para não confundir vocês, tá bom? E quando eu falo do outro lado, ferramentas que usam dados variáveis, o dado variável é aquele dado que sempre tem, por exemplo, um instrumento para estar medindo. Então, no carro, por exemplo, o velocímetro é um instrumento. Então, eu vou falar, eu moro em São José dos Campos e vou até São Paulo. Então, eu vou medir minha velocidade a cada 5 minutos, eu vou olhar no velocímetro e marcar, né? Eu não, né? A pessoa que está do lado, né, do carro ali, marcar a velocidade do carro. Isso vai gerar no final X valores, né? Por exemplo. E eu consigo usar esse dado para gerar uma média, uma velocidade média, gerar outras coisas, né, outras análises, um desvio padrão, uma mediana. Então percebam que o dado variável ele é muito mais rico, né? Quando eu falo do Pareto, lá lembra? Ou o carro tá bom ou tá ruim, ou ele tá parado ou ele tá andando, ou ele tá quebrado ou ele tá legal. Então é bem mais restrito, eu não consigo dividir o problema, né? Então quando a gente fala de dado atributivo, eu não consigo dividir. Quando eu falo de dado variável, eu consigo dividir e continua fazendo sentido se eu dividir isso, tá bom? E esse dado é muito melhor, vamos falar para efeito de análise, mas o Seis Sigma ele usa os dois lados, tá? Tanto atributo quanto variável. Então vamos falar de histograma hoje, é a primeira ferramenta que usa dados de variáveis. Depois nós vamos ver que dispersão e com a carta de controle, eu também posso usar dados variáveis, tá? A carta de controle eu posso usar tanto variável quanto atributo, e o Ishikawa volta para atributo, tá bem? Então, se a gente for falar puro mesmo de variável, seria histograma e gráfico de dispersão. O híbrido aqui seria a carta de controle e os demais seriam todos para atributo, tá bem? Aqui só para vocês lembrarem a carinha do que é um histograma, tá? Então essa figurinha aqui, muitas pessoas confundem com o Pareto, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, até porque vocês lembram, o Pareto é para atributo, o histograma é para variável, tá bem? Então vamos ver aqui um pouco sobre o conceito. Então, o que é o histograma, né? É a ferramenta gráfica que auxilia na verificação da distribuição dos dados de uma amostra. Ó, distribuição de dados, tá bom? Percebam como já é muito mais rico do que o Pareto, que é só 368 pessoas reclamaram desse problema, por exemplo, tá? Por que eu faço o histograma? Geralmente eu quero identificar o formato da distribuição de dados, né? Então nós vamos falar um pouco sobre formato, a localização da média. Então eu consigo através de um histograma saber onde está a média do meu processo, a amplitude do processo, né? Que mostra qual é a variabilidade. Não sei se vocês lembram, o foco central do Seis Sigma é reduzir a variabilidade, né? No caso reduzir porque a gente não consegue eliminar a variabilidade, né? Ele quer reduzir. Como? É um gráfico de barras verticais, cada barra representa o intervalo de dados da amostra. A altura, pessoal, é como se fosse o número de vezes que aquela faixa, né, aquele intervalo se repetiu, tá bom? A altura da barra.
Olha lá, ó. A altura da barra mostra quantas vezes aquele intervalo se repetiu, a dispersão dos dados, que é a boca do sino ali que a gente fala, né? Que a curva ela tem um formato muitas vezes de um sino, então a gente fala que aquela boca do sino ela mostra a variabilidade do processo e está na unidade do dado testado. Por exemplo, se eu lembra que eu falei lá da velocidade do carro? Ah, então está em quilômetro por hora. Ali embaixo, o eixo X estaria em quilômetro por hora, tá? O eixo Y está em frequência de repetição, bem parecido com o Pareto nessa parte, tá? É a única semelhança talvez. Tá bem? Então, a base do histograma, como vocês estão vendo aqui, o eixo X, mostra a amplitude da variação do processo e lembre, está na unidade de medição do que está medindo. Então, velocidade, milímetro, newton metro, o que for que vocês estão medindo, tá bom? Com o auxílio de uma curva de distribuição, pode-se identificar a média do processo e verificar o tipo de distribuição de dados, tá bom? Isso é bem importante. Então, onde que eu rodo o histograma? Excel e Minitab, tá bom? Basicamente. Tem outros recursos? Tem, mas vamos ver Excel e Minitab. E aqui nossa página de contato. Então, aqui nós temos nosso telefone, tem o e-mail de contato, tem o nosso LinkedIn, e tem, só para vocês lembrarem, tem nosso canal do YouTube, que é o Essan Consultoria, e também tem o meu perfil no Instagram, que é o eduardosantos.mbb. Segue a gente lá, tá bom? Agradeço de coração. Só um minuto que eu vou compartilhar agora com vocês aqui um Excel, para vocês verem como que faz um histograma no Excel. Aqui vocês estão vendo ele pronto já, tá? Mas aqui como é que eu faço geralmente, pessoal? Eu venho aqui, seleciono, eu não sei se eu posso selecionar o nome ali, eu nunca testei, mas vamos ver se dá. Então aqui, ó, gráfico, no mesmo lugar que estava o Pareto, eu tenho o histograma. Tá aqui, feito. Conseguem ver, ó. Ó, o que que é isso aqui, ó? Tempo de preparo, minuto por lado. Então, só lembrando, o que está aqui embaixo está em minuto por lado do hambúrguer, tá bom? O que vocês estão vendo na altura da barra é quantas vezes essa faixa aqui, ó, se repetiu. Então, se eu pegar esse cara aqui, ó, essa barra, ela está indo de 1,6 minutos por lado até 2,1 minutos por lado, e ela se repetiu 34 vezes, tá vendo? É isso que ele está falando. Então aqui a gente chama de, é como se fosse o intervalo modal, né? Mas não se preocupem com isso, tá? É o intervalo que mais se repetiu, tá bom? Beleza? Então aqui é o histograma no Excel. Ah, eu queria saber a média. Eu venho aqui e posso fazer uma fórmula. A fórmula é média e pego aquele intervalo lá que eu estou olhando. Média desse 1966. Percebam que ela está aqui dentro, ó, tá? Está mais próximo daqui, a média desse processo. E o desvio padrão, se eu quiser saber. Ah, o desvio padrão eu uso a fórmula 10 VPAD.A e aquele mesmo intervalo lá, tá bom? Por que que é A? Porque é a amostra, não a população, tá bom? Por que eu tenho que saber desvio padrão? Porque se vocês olharem estatística, se vocês olharem distribuição normal, depois vocês podem procurar, vocês vão ver que embaixo da curva, a curva vai estar mais ou menos média, mais ou menos 3 desvios padrão para cada lado. Então, se eu souber isso, eu consigo saber mais ou menos onde a curva vai tá, vamos falar normal. Depois daquilo ali, a gente pode dizer que um dado é um outlier, né, que a gente fala, tá bom? E assim por diante. Tá bom? Isso foi fazendo no Excel. Vamos levar para o Minitab para a gente ver como que é? Então, aqui no Minitab, eu vou criar uma outra aqui. Vem aqui, gráfico, histograma. Clico no histograma. Se eu quiser um histograma simples, eu clico aqui. Para selecionar, eu tenho duas formas. Ou eu clico aqui e clico em selecionar, ele vem para cá, ou você dá duplo clique, ele vem para cá também. Dá um OK. Olha lá, ele montou o nosso histograma. Tá? Aqui eu não consigo ver média, eu podia gerar estatística descritiva, posso fazer várias coisas, tá, pessoal? Mas eu também posso rodar esse aqui, ó, que eu até fiz um post falando sobre ele, que ele é bem útil, que é o sumário gráfico. Duplo clique, dou OK. E ele vai me trazer o mesmo histograma, só que ele vai trazer uma série de informações. Primeira coisa, se é uma distribuição normal ou não. Não se preocupem, mas é uma distribuição normal. Eu sei por causa do valor P, que está acima de 5%, é uma distribuição normal. Tá? Aqui ele mostra a média, aqui ele mostra o número de amostras, aqui ele vai mostrar o mínimo, o máximo e a mediana, aqui ele vai mostrar um box plot, né, que é como se fosse o histograma visto de cima, tá? Esse retângulo representa 50% dos dados, então ele mostra que 50% dos dados está aqui, ó, nesse intervalo aqui, tá? Que é o que ele fala ali, ó, 1.517 até o 2.445, tá bom? Então esse retângulo é do 1.517 ao 2.445. Nesse intervalo estão 50% das medições, tá? Isso é bem importante, tá? Então, e aqui embaixo o intervalo de confiança, que também não precisa se preocupar com isso, mas é mais ou menos assim. Eu medi 125 peças e eu calculei uma média e uma mediana com base nessa amostra, que está aqui, ó, a média 19665, a mediana 1943,
né? Tá aqui, ó. Tá? Então elas estão ali. O que ele está falando aqui é, se eu medisse a população, onde que essa média ia se concentrar? E ele gera um intervalo de confiança para essa média, onde ela vai aparecer. Se eu conseguisse medir a população inteira, ela vai estar nesse intervalo, né? Com 95% de certeza. Ou seja, tem 5% de chance dela cair fora. É isso que é intervalo de confiança, tá bem? Então isso, pessoal, é histograma. Eu vou parar de compartilhar agora e vou voltar a falar com vocês para a gente encerrar o nosso vídeo. Esse foi nosso vídeo sobre histograma, é o nosso quarto vídeo dessa série, se eu não me engano, é isso? Acho que é o quarto vídeo dessa série. E vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal.